Boa tarde, meus amigos. Vamos agora dar uma olhada em um dos principais módulos de relatórios do sistema, que são os relatórios de estoque. Vamos lá, na tela principal do sistema Multisoftware, apertamos F1 menu, relatórios, e nós temos aqui a opção relatórios de estoque, onde nós temos aqui uma seleção para qual o tipo de relatório nós desejamos, dentre os quais nós temos um relatório geral do estoque. Esse relatório geral do estoque, resumido, conforme ele já está marcado aqui, é um relatório muito interessante para que você consulte a posição atual do seu estoque, mostrando quanto que você tem de mercadorias cadastradas, tanto de valor de custo quanto valor de venda, e no caso o lucro que você tem dentro do teu estoque, dividindo, separando, melhor dizendo, o custo de venda. Vamos dar uma olhadinha no relatório. É um relatório que mostra todas as mercadorias que você tem em estoque, tá? Quantidade em estoque, o seu valor total de custo e total de venda. Tá? No caso aqui, nosso estoque está todo ele zerado, porque eu realmente zerei as quantidades de entrada do estoque, que é uma coisa que vocês também podem fazer quando querem fazer um balanço ou algo assim. Tá? Nós temos uma opção lá em configurações que em outro tutorial eu vou explicar melhor. Você consegue zerar o estoque de forma com que você faça um balanço, e consiga dar entrada nas mercadorias do estoque. Continuando aqui em relatório geral do estoque, nós também temos a opção aqui de enviá-lo por e-mail devidamente. Nós temos aqui uma opção de tabela de preços, tá? Olha só, imprimir essa tabela de preço. Imprimir tabela de mercadorias com estoque maior ou igual a um determinado valor. O que é isso? Às vezes eu posso ter muita coisa no estoque que está zerado e eu não quero que essa mercadoria apareça na minha tabela. Não, isso eu não tenho no estoque, eu não quero ficar com a tabela gigante, eu não quero que essas mercadorias apareçam. Bastaria eu colocar aqui, por exemplo, eu só quero mercadorias que tenham estoque maior ou igual a 1. Vamos lá, gerar relatório. Olha, eu só tenho uma mercadoria, só saiu uma mercadoria na tabela, o suco de fruta de uva, porque o resto está tudo zerado. Tá, eu poderia botar aqui também 0, onde ele mostraria todas as mercadorias, já que estão quase todas com o estoque zerado. E apareceriam todas aqui em ordem alfabética. Tá? Nós temos também aqui relatórios, olha, de entradas de mercadoria, onde entrada de mercadoria, veja bem, eu posso filtrar essas entradas. Olha só, eu tenho aqui vários filtros, por grupo, fornecedor, marca, fabricante, palavra-chave, tá? Por exemplo, refrigerante. E aqui eu vou botar o período que eu quero desse relatório. Eu quero tudo que teve entrada de refrigerante de 22 do ano de 2020 até hoje. E nós temos aqui embaixo também um vencimento. Vocês se acompanharam nos vídeos com relação à entrada de mercadoria, vocês devem ter reparado que quando nós damos entrada de mercadoria, tem um quadro vencimento. Isso é para controle de validade de mercadoria, para que a gente possa ter um relatório de todas as mercadorias que estão vencendo, para vencer, e evitar assim prejuízos, gerando um relatório de tudo que está para vencer e colocando em promoção, coisas do tipo, para evitar o prejuízo, com o vencimento dessas mercadorias. Tá? No caso eu não vou colocar vencimento, eu só vou gerar o relatório. Olha só, ele me mostrou um relatório com filtro refrigerante de entradas, o vencimento você vê que está em branco aqui, tá? Porque não foi colocado. E aqui a quantidade de entradas que a gente teve no período. O valor total de custo, a quantidade total, o valor total de custo e o valor total de venda dessas entradas no período. Lembrando que eu coloquei o filtro refrigerante. Eu poderia perfeitamente tirar o filtro e gerar esse relatório que ele mostraria todas as mercadorias que foram dadas entradas no período, tá? Lembrando que o filtro poderia ser perfeitamente grupo, fornecedor. No caso, eu botei uma palavra-chave dentro da descrição da mercadoria. Esse é o relatório de entradas no estoque. Tá bom, meus amigos? Nós teríamos também aqui relatório de saídas com vendas, com toda aquela parte de filtro também, onde eu poderia ver tudo o que foi vendido, tá, no período. Vamos lá, então, saídas com vendas. Gerar relatório. Está aqui todas as mercadorias que eu vendi no período e está por ordem de quantidade mais vendida. Tá vendo? Qual que vendeu mais e assim vai.
Temos aqui também tabela de preço para balanço, onde também temos aquele filtro para geração de tabela, da mesma forma, né, que nós utilizamos lá para tabela de preço, também tenho aqui, tá? E tabela para balanço, onde ele vai me gerar uma tabela com todas as mercadorias, mostrando qual a quantidade que eu tenho em estoque, o preço de venda, e aqui na frente um espaço para que a gente anote qual a quantidade, qual que está sendo feito o balanço no exato momento, para posteriormente dar a entrada no estoque e corrigi-lo. Tá? Temos também relatórios de transferências de mercadoria, isso é mais entre filiais. Temos uma tabela de grupos, que é para mostrar todos os grupos que estão cadastrados. Temos também uma tabela com percentual de lucratividade de cada mercadoria. Essa tabela, caso você queira saber qual o percentual de lucro que você está tendo em cada mercadoria, você vai gerar essa tabela aqui, onde nós temos aqui o comparativo. Um lucro maior ou igual ou menor ou igual. E aqui eu boto o percentual. Por exemplo, eu quero saber tudo que eu estou tendo um lucro, todas as mercadorias que eu estou tendo um preço de venda acima, com um custo acima de 50%, em cima do preço de custo, tá? Temos também a ordem do relatório, se é alfabética, se é percentual ascendente ou descendente. Gerar relatório. Ele vai mostrar todas as mercadorias que têm um percentual de lucro acima de 50%. Tá vendo aqui, ó, todas elas, 50%, 52%, 67%. Tá? Da mesma forma, poderíamos ter feito para um lucro menor ou igual a 50%. Gerar relatório. Todas as mercadorias que a lucratividade dela está abaixo de 50%. Isso relativo a preço de custo e venda, isso nesse comparativo. Tá? E aqui a ordem do relatório, se é por percentual ascendente ou por percentual descendente. Vamos lá. Continuando aqui em relatórios, nós também temos aqui um relatório de estoque mínimo atingido, onde eu boto gerar relatório, ele vai mostrar todas as mercadorias que o estoque mínimo é atingido. Como está tudo zerado e o estoque mínimo também é zero, ele considerou todas essas com estoque mínimo atingido.